Olá, sou Lônio Silva e hoje a gente vai falar sobre os 4 níveis de pensamento. Mas antes de eu entrar no assunto, eu peço que vocês sigam lá meu perfil no Instagram, Lônio Silva, e siga também o perfil Poder da Quinta Disciplina. Nesse perfil a gente está falando justamente sobre o tema pensamento sistêmico. Então acessem, curta lá o perfil, dê uma verificada nas postagens que foram realizadas e deixe seu comentário também, todo o feedback é bem-vindo. Então vamos entrar aqui agora no assunto, e como eu falei, é sobre os 4 níveis de pensamento. Então eu quero que vocês enxerguem esse triângulo aqui, imagine ele como se fosse um iceberg. Então, acima da superfície tem a ponta do iceberg e abaixo da superfície, mergulhando, a gente vai encontrar a outra parte do iceberg que está lá escondida nas profundezas. Então, eu vou detalhar aqui, escrever os 4 níveis, depois eu volto detalhando cada um deles. Então, o primeiro nível que a gente encontra, é o que a gente consegue enxergar com maior facilidade, por isso está na ponta do iceberg, é o nível dos eventos. Mergulhando um pouco mais, a gente vai encontrar o nível dos padrões. No terceiro nível, são as estruturas sistêmicas. No quarto nível, bem abaixo da superfície, são os modelos mentais. Aí aqui agora a gente vai falar sobre cada um desses níveis de pensamento. Então o primeiro nível, como eu falei, que é o que está na ponta do iceberg, o que a gente consegue enxergar com maior facilidade no dia a dia, são as ocorrências que a gente encontra no dia a dia. Então vamos finalizar aqui. Ocorrências no dia a dia. E para ficar mais fácil o entendimento, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, aqui a gente pode citar um produto defeituoso saindo da linha de produção. Então, produto defeituoso. Ele pode citar aqui como exemplo também um projeto atrasado. Ou até mesmo quando pegamos resfriado. Descendo para o segundo nível, a gente vai encontrar aqui os padrões. Então, padrões basicamente é memórias dos eventos acumulados. E esses padrões também podem revelar algumas tendências recorrentes. Então, padrões são memórias de eventos acumulados. Como eu falei, ele pode revelar algumas tendências recorrentes. Recorrentes. Imagine também como se fosse se estivesse assistindo um filme de investigação policial de serial killer, por exemplo, onde os eventos são o crime que o serial killer comete. Padrões é quando começa a identificar que não é um crime isolado, é uma sequência de crimes que estão se correlacionando, então a gente começa a identificar que existe um padrão, então ela pode revelar uma tendência recorrente, então a gente percebe que aquele padrão, existe um padrão e que aquilo pode vir a ocorrer novamente. E depois a gente vai ainda descendo um pouco mais esse nível de entendimento, e a gente começa a enxergar, ter uma perspectiva diferente daquele processo. Mas vamos lá. Então, vamos pegar aqui o exemplo do padrão com base no que a gente está tratando aqui, que é do produto defeituoso, do projeto atrasado e quando pegamos um resfriado. Então, referente ao produto defeituoso, a gente pode identificar que existe um maior número de defeitos quando há troca de turno. Então, número maior de defeitos na troca de turno.
Em relação ao projeto atrasado, a gente pode perceber que existe uma porcentagem maior de projetos atrasados, projetos executados por determinado profissional. Então, porcentagem maior de atrasos em projetos executados por determinado profissional. Maior de atrasos em projetos executados por determinado profissional. Em relação ao resfriado, a gente pode identificar que nós pegamos o resfriado com maior frequência quando estamos cansados. Então, aqui são alguns exemplos de padrões. Lembre que você pode correlacionar com o processo lá de investigação criminal. Tem os eventos e aqueles eventos começam a ocorrer com frequência e começa a se identificar que existe um padrão na ocorrência daqueles eventos. E aqui no terceiro nível, que são as estruturas sistêmicas. As estruturas sistêmicas são basicamente a maneira pela qual as partes do sistema elas estão organizadas. Então, maneira pela qual as partes do sistema estão organizados. No caso do produto defeituoso, a gente pode... Lembrando que aqui são suposições. Estou criando essas suposições para poder exemplificar para vocês e ficar mais fácil o entendimento. Então, às vezes, a falta de sobreposição na mudança de turno pode estar causando um maior número de defeitos, ou seja, está saindo funcionário, entrando outros funcionários e está havendo alguma brecha ali que pode... Essa brecha está ocasionando um maior número de defeitos começou a ser identificado aqui nos padrões. Então, aqui falta de sobreposição na mudança de turno pode estar aumentando a probabilidade de defeitos. Em relação a projetos atrasados, talvez o colaborador esteja com mais projetos do que a capacidade de entrega dele. E isso pode estar fazendo com que os projetos atrasem. Então, talvez colaborador mais projetos que sua capacidade de entrega. Em relação ao resfriado, talvez o cansaço seja oriundo de falta de descanso por excesso de trabalho. Oriundo da falta de descanso devido ao trabalho excessivo. E agora aqui no nível dos modelos mentais, os modelos mentais são que definem os pensamentos que criam as estruturas. Lembrando lá do serial killer, vou sempre estar puxando esse lado que fica fácil também o entendimento. Então aqui são, vamos dizer assim, são as crenças deles, as expectativas, os valores que tem por trás
naquela mente que faz com que ele defina uma estrutura, que cause um padrão, que cause eventos, que esses eventos são lá os crimes que ele comete. Então, modelos mentais definem o pensamento que criam as estruturas. E aqui um exemplo são suposições, são crenças, moral, expectativas, valores ou cultura. Tudo isso faz com que haja impulsiona o comportamento. Vamos dizer assim, esses itens, suposições, crenças, moral, expectativas, valores ou cultura, acaba impulsiona o comportamento. Esse comportamento é que define os pensamentos que criam as estruturas. Vamos colocar aqui. Impulsionam o comportamento. E um exemplo aqui, que talvez a falta de descanso, por exemplo, devido ao trabalho excessivo, pode ser oriundo de um modelo mental que a gente tem de que o profissional precisa vestir a camisa e trabalhar duro, precisa trabalhar bastante, trabalhar até além do horário normal. Então, talvez esse modelo mental que a gente tem acaba fazendo com que a gente monte essa estrutura sistêmica que vai ocasionar esses padrões. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, a falta de descanso devido ao trabalho excessivo pode ser, vamos dizer assim, um produto do modelo mental que envolve nossa identidade como uma pessoa trabalha duro. Então observe como nosso pensamento, nosso modelo mental, ele acaba fazendo com que a gente crie estruturas, crie processos, crie métodos, crie sistemas organizacionais que acabam criando alguns padrões, que são os eventos, né, aqueles eventos acumulados, que isso, muitas vezes esses eventos são problemas, como eu citei aqui, produto defeituoso, projeto atrasado, o fato de a gente pegar um resfriado. Então está tudo interligado e muitas vezes a gente fica só focado nessa primeira parte aqui do iceberg, só nos eventos. A gente esquece que existe todo um processo de pensamento que faz com que os eventos ocorram. E quando a gente começa a entender isso aqui, a gente vai começar a relacionar isso com nosso dia a dia. Quando a gente não trabalha, a gente vai começar a identificar, começar a enxergar além dos eventos, a gente vai começar a tentar perceber se aqueles eventos é um fato isolado, se são padrões que acontecem ali, e a gente começa a entender por que aqueles padrões estão acontecendo, como é que o sistema está organizado, como é que o sistema está estruturado para que aconteça aquele padrão que está ocorrendo, né? E quais são os modelos, os pensamentos que estão por trás da construção daquela estrutura sistêmica. Então, alguns itens também interessantes aqui para a gente pensar existe por trás de cada nível de pensamento existe um modo de ação específico. Por exemplo, nos eventos, nas ocorrências que a gente encontra no dia a dia, o principal modo de ação que impera é o modo de ação reativo. Quando as pessoas ficam focadas só nos eventos, elas tendem quando ela encontra determinado problema, a punir, a remediar os sintomas e não, de fato, atacar a raiz do problema para resolver o problema. Simplesmente tenta ali amenizar
o problema em si, mas não se aprofunda para poder entender como o problema está sendo ocasionado e chegar a uma solução. Então vamos colocar aqui que o principal modo de ação aqui é o reativo. O principal modo de ação aqui é reativo. Vou até marcar aqui. E para cada nível desse vai ter um modo de ação específico. Então, o exemplo aqui que a gente pode dar é em relação a quando pegamos resfriados, a gente tende a remediar, a tomar medicamentos para poder amenizar os sintomas. Não é que isso, não estou dizendo que está certo ou errado, estou dizendo que quando a gente só fica focado nisso, a gente de fato não resolve o problema. Como eu exemplifiquei aqui, quando a gente vai aprofundando, a gente percebe, pode perceber, claro que é um exemplo, que aquele resfriado é oriundo de cansaço, e aquele cansaço é oriundo de excesso de trabalho, e que aquele excesso de trabalho vem da mentalidade de que a gente precisa trabalhar duro, trabalhar muito, trabalhar além do que o necessário, vamos dizer assim, trabalhar além das expectativas. Então aqui pode botar exemplo, tomar medicamento para aliviar os sintomas. Então, quando a gente vai aqui agora para a parte dos padrões, a gente começa também, existe também um modo de ação, e o modo de ação aqui nos padrões é o adaptativo. Então, a gente não tende a mudar os padrões, a gente tende a se adaptar àqueles padrões. Um exemplo, utilizando aqui o projeto atrasado, às vezes a gente pode tender a querer aceitar um nível de atraso e não mudar o padrão. Vamos botar o exemplo aqui então. A gente não tenta mudar os padrões, em vez disso a gente se adapta a ele. Não tenta mudar os padrões, em vez disso, o exemplo que eu dei, a gente pode passar a aceitar determinada ou até mesmo aqui um exemplo de adaptação é a gente começar a colocar os prazos dos cronogramas dos projetos daquele colaborador com prazos maiores do que deveria ser, para poder se adaptar a essa realidade de que ele está com muitos projetos além da capacidade de produção dele. Então, para que ele consiga entregar dentro do prazo, a gente acaba aumentando aquele prazo dos projetos, que isso de fato não resolve o problema. Em relação aqui às estruturas sistêmicas, a gente também tem vamos sinalizar aqui, né, para a gente não esquecer. Então aqui é o modo adaptativo. Está escrito errado aqui. Adapta-se. Em relação às estruturas sistêmicas, o modo de ação aqui normalmente é o modo de ação criativo. Então a gente cria novas estruturas sistêmicas, a gente reformula as estruturas que são existentes. Então aqui é o modo criativo. Então aqui a gente passa a cria novas estruturas sistêmicas, ou até mesmo reformula as já existentes. E aqui por último, na parte de modelos mentais, a gente também tem um modo de ação, e o modo de ação aqui é o
reflexivo. Modo de ação reflexivo. E no modo de ação reflexivo, é a imagem mental de como as estruturas devem ser. Então, é a capacidade de tornar visível, ou até interromper, questionar nossas próprias suposições. Então, a imagem mental de como as estruturas devem ser. Ou seja, também aqui a capacidade de tornar visível, interromper e questionar nossas próprias suposições. Então, basicamente isso. A gente recapitular aqui, a gente viu que os 4 níveis de pensamento a partir dos eventos, né? Nível 1, que são os eventos, que são ocorrências encontradas no dia a dia. A gente viu que o nível 2 são os padrões, que são as memórias dos eventos acumulados. A gente viu que o nível 3 aqui são as estruturas sistêmicas, que é a maneira pela qual as partes dos sistemas estão organizados. E a gente viu que aqui o último nível são os modelos mentais, que definem os pensamentos que criam as estruturas. Então, como eu falei, vocês entendendo esses 4 níveis de pensamento, vocês vão passar a enxergar a realidade totalmente diferente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.